Bem-vindos a mais um podcast. Para quem não conhece, eu sou Alexandre Siqueira. Estou aqui com o Fábio Wells, Luiz Augusto e nós somos os Amigos SA. Hoje temos como convidado aí nosso grande amigo Paulo Ricardo Freire Martins. Ele que Boa noite, pessoal. Paulão, engenheiro eletrônico, né, Paulo? Não. Engenheiro não, técnico em engenharia, técnico eletrônico. Técnico, de novo. O Xan quer acabar com a minha LinkedIn, Xan. Técnico eletrônico, administrador de empresas, empresário, administração industrial, empresário, gestão empreendedor, de projetos. Pai, coisa pra caramba, hein? Pai de menina, que nem eu. Empreendedor, né, empresário lá na Texis. Opa. E com futuros projetos também mais pra frente. Show de bola. Poxa, Amigos SA, nós três aqui, mas na verdade é de um grupo maior de 10, que o Paulo tá lá, Faz né? parte, opa. Sim. Então, acho que é legal falar isso, né? Um grupo de 10 jovens, perto dos 50 anos, que nasceram e cresceram na mesma cidade, hoje cada um para um lado. O Paulo poderia estar aqui, apresentando junto com a gente, né? Poderia. Sempre. Exatamente. E aí é um grupo ali de resenha total diária e que surgiu tudo isso, né? Acho que isso é interessante. Não, o mais interessante é a gente ter uma história em comum. Um grupo que às vezes é até maior, mas a gente que tem mais contato dentro do grupo do WhatsApp, né? Sim. Que foi criado pelo Glauco, né? Que um dia vai estar aqui com a gente também. Conversando, mostrando. Ele é um cara muito ocupado, né? O Glaucão. Você tem que pôr na agenda pra ele. Ele vem. Vai planilhar. E a história é legal também, né? Também, a história do Glauco. Paulo, porque o que eu tava te contando é o seguinte: de um café que a gente teve, a ideia surgiu daí. Eu sou assisto assiduamente vários podcasts. Vou cortar você, Paulo. Ó. Ele é o fã de podcast. Sim, eu percebi. Tá? Já. O Fábio, como sempre, o estudioso. Eu já percebi. Passou a ser, né? Já percebi. E eu, como sempre também, talvez, não sei. Tipo, é aquele cara que tá aqui, tá? Porque mal assiste podcast. Agora estou aí indo nas dicas que eles dão no grupo que a gente tem aqui do podcast. Porque realmente não era uma coisa que eu sempre escutava falar, podcast. Mas não estava dando atenção para aquilo. E bacana, né? E hoje eu recebo, assim, ligações, cara. O Rodrigo me ligou. Conta aí. O Rodrigo Arino. Arino, sei. Chefe de cozinha. Ele não gosta que fale, chefe de cozinha. Cara, ele me ligou me dando os parabéns ao programa do Xing. Ele falou, achou fantástico o programa do Xing, né? E aí que você começa a ver que é legal, né? Que você tá fazendo uma coisa, a galera tá escutando, curtindo, e aos poucos a gente vai moldando. Não, e o legal, por exemplo, o Xing veio aqui e contou coisas que a gente nem imaginava da vida dele. Sim. Como é que ele começou a lutar. Tomava os negócios tapa na cabeça tomava do Guigui, cara, né? Guigui, né? Então, Guigui também é nosso amigo, né? Do futebol. Todo cresceu Xing, junto. jogava bola com a gente. Eu fiquei quieto naquela lá, mas eu já briguei com o Guigui, me deu um soco no olho. O Guigui também. O Fábio também tem um currículo bom, né, velho? De agressões, né? Mas eu não fui fazer karatê, não. Eu fui jogar bola. Né? Deixa quieto. estudar direito. Eu vou processar ele depois, vou fazer direito pra processar o cara. Então, Paulo, mas o intuito é esse, a gente conversando um dia num café, falando, vamos fazer alguma coisa legal, um podcast, mas qual o intuito disso aí? Sim. Ajudar empreendedorismo, esportistas da região, a gente meio que regionalizou nesse começo para Alto Tietê, as dicas, variedades de coisas e empresário e tudo que a gente pode fazer na região, mas, porém, a gente está no meio digital, velho. Até onde a gente pode chegar? O Tato não mora no Brasil, né? O Tato acompanha a gente pra caramba. A gente tem uma história bacana. Tem uma história bacana. Quem sabe a gente faça um dia aqui uma live, uma forma de conversar com ele ao vivo. Agora ele é pequeno, agora o Paulo é primo do Tato, né? Também. Primão. Tem toda uma... E é um cara muito bacana, viu, com cara? certeza, cara. Tem um Amigo cara de de infância. gente fina. Ele Ele tem uma história bem legal também, viu, cara? Então, e daí você tava aí no gatilho aí pra vir pra cá. A gente foi, né, arrumando as agendas aí pra ter você aqui. Sim. Não foi fácil, né? Não foi fácil? Não, eu fui me adaptando, mas eu cheguei até com antecedência aqui. Não, Inclusive, tudo que o Guto falou, eu
percebi em meia hora que o Chan é o entusiasta, o Fábio é o pesquisador, porque ele já até me mostrou algumas fontes de pesquisa dele aqui. A cara dele, Ele já a até me vida mostrou, né? A gente não pode falar muito aqui. Possíveis mas, novos convidados, né? Sim. Possíveis novos convidados, É né? que esse negócio do podcast é um mundão mesmo, Sim. cara. Tem de tudo. Não, e eu acho muito bacana a ideia de vocês. Ô, Paulo, nos assim. Estados Unidos isso daqui é normal, cara. É Sim. febre, todo mundo. E depois vem. O Brasil sempre chega um pouquinho atrasado, você sabe, né? Ô, Paulo, Mas, meu, é febre, cara. Ó, eu acompanho uma live, rapaz, se chama Vovô Anésio. É um senhor de 84 anos numa cidade chamada Rincão e que mostra, o neto dele mostra ele no dia a dia. Sim. E é muito legal, porque as pessoas se identificam. Eu, particularmente, lembro do meu avô, entendeu? O jeitão de falar. Que é isso, sou? Essas coisas. E você vai, e ele é bem... Tá mostrando o dia a dia normal dele, né? E essas coisas chamam. O cara tem não sei quantos seguidores. Sim, E aí, esse é um caso, mas tem de tudo pra tudo. sim. Tem gente... É muito bacana. Depois da gente aqui tem um pessoal que faz, que... Como é que chama? Mecânica em pauta. Mecânica em pauta. E fala de mecânica de carro. Mecânica de carro. Os caras são especializados em mecânica de carro e vêm aqui e falam. Eles que apresentaram o estúdio pra gente. Isso não, super interessante. Eles já trouxeram uma menina, né? Sim. Que é mecânica em São Paulo, super conceituada lá pra falar o que ela faz, como é que não faz. Trazem donos também de autopeças, loja, tendências e tal, sabe? Os caras muito... E aqui a gente, por exemplo, aqui é variedades, né? A gente Sim. fala de vários assuntos, com o objetivo de dar dica, de dar um toque para as pessoas. Mas, por exemplo, eu já pensei em fazer um podcast mais técnico, dentro da minha área de atuação. Sim. Que tá cheio de gente que faz isso. Sim. E aí você vai também compartilhando e divulgando o seu trabalho, etc. e Sim. tal. E o mais legal, acho que nesse momento que a gente vive, o Chan falou uns negócios interessantes aí na última com o Xing, que falou assim, você aprende e tal, quando você ensina, você consagra o conhecimento. Eu achei legal essa colocação de que você consagra o conhecimento quando você passa para alguém. E eu sinto que você, junto aqui, trocando ideia, falando do que você sabe, e outras pessoas absorvendo alguma coisa, além de dar uma satisfação muito grande, realmente me fez sentido essa colocação, de que você consagra Seu conhecimento. Sim. o conhecimento, né? E pegando um ponto disso que você falou, a segunda parte mais legal disso que você falou é quando o cara que você ensinou está ensinando outra pessoa. Isso aí é... Aí Aí você vira avô de E é você é legal. pai, depois você é Sim. avô, né? e talvez a gente aqui já passou por essa gente situação. Em algum momento, dá uma satisfação maior ainda do que, né? Você Não, vê eu que tenho- as sementes que você plantou, Isso. elas Ô, estão Paulo, dando eu tenho frutos um aluno, um menino super aplicado. Inclusive, ele trabalhou comigo durante um tempo no ateliê. E hoje tem o Instagram dele, você vai no Instagram dele, ele é design de carros futurísticos. Ganhou um prêmio no México. Sim. Moleque que aprendeu a desenhar comigo ali, ó, os primeiros traços, cara. E seguiu, quer dizer, e chegou longe, cara. Ó, vou contar um Isso negócio aí pra você. não tem preço. Hoje tem um cara na Eugene, falar dele, o Marcel, ele é gerente tributário. Ele tem acho que 35, 36 anos. Ele começou a trabalhar comigo com 14 anos de idade, como aprendiz. E ele, menino, lá, tal, não sei o que, um dia, se ele ver, ele vai lembrar, ele pode confirmar. Um dia lá trabalhando, eu falei pra ele, seu Marcel, você gosta de videogame? Ele falou assim, cara, eu gosto. Mas você é bom? Ele falou, cara, eu sou bom. Você finaliza o jogo? Eu falei assim, enquanto eu não finalizo, eu não paro. Você gosta de trabalhar com que você trabalha aqui? Ele falou assim, eu gosto, mas eu queria saber mais. Então, cara, agora ICMS, IPI é teu videogame. Finaliza. Perfeito. Aí, E hoje, até hoje. Esse moleque, esse cara, até hoje é a vida dele. Ele já passou conhecimento disso que você está falando. Sim, é ele, isso já aí. ele já tem vários pupilos. Sim. Entendeu? E trabalha, de certa forma, comigo até hoje, entendeu? Sim. E, quer dizer, 14 anos, ele tem 35, legal. está comigo há 20 anos. Ele Pois é. um exemplo aí disso que você está Sim. disso que você tá falando dentro de uma colocação engraçada aí, né? É. Mas é. Agora, Paulo,
Já quase 10 minutos depois. Sim. Se apresente aí, fala aí de você. Falar um pouco de mim, na verdade. Mais pra basicamente. quem tá assistindo. porque- Lógico. A gente começou na vila, né, Fábio? Eu ainda tenho uma particularidade, porque além do pessoal da Marcondes, a minha avó morava na Marcondes, né? E isso quando a gente era criança. Minha avó morou na Marcondes lá. Eu me lembro de ir na Marcondes. E através da escola, a minha rua era no quarteirão da frente da vila, ou de trás da vila, né? O Guto morava do lado. Paralelo, né? Mas num primeiro momento o Guto morava lá Na Coronel. na Coronel, É. né? Então a gente sempre esteve junto nesse miolinho, né? E a turma foi se formando, né? Guararema, Em Guararema, isso aí. Em Guararema. Você nasceu em Guararema ou em Mogi? Eu sou mogiano, cara. Eu sou também. mogiano. Eu também. Eu passei uma boa parte até a faculdade, o começo da faculdade, vindo muito para Mogi, né? Sou formado aqui no Liceu Brás Cubas, curso técnico, né? Estudou no Poli. Estudei no Poli, fiz colegial no Poli. Vinha muito para Mogi, né? E engraçado como as coisas mudam, que hoje eu venho muito pouco para Mogi. Hoje foi bacana, vim para cá, né? Mas assim, o Guararema é muito ligado em Mogi, né? Sim, O Xan também estudou em Mogi, mora em Sim. Mogi. Era meio que a capital, né? Tipo, qualquer coisa maior que fosse se fazer, tinha que vir pra Mogi, né? Mas eu vou contar uma coisa, cara. O pessoal vai ficar meio... Uns vão gostar, outros não. Eu moro em Mogi faz tempo, né? sim. Casei lá em 96, 97. E que na verdade eu comecei a morar, depois eu casei Sim. e tal. E tô aqui na Eugene desde 93. Aí pergunta onde eu moro, né? Eu falo, eu moro já há muitos anos na região metropolitana de Guararema. Pois é, Eu moro engraçado. na grande Guararema, eu moro em Mogi faz tempo. Grande Guararema. Aí, quem é de Mogi não gosta muito não, né? Mas quem é de Guararema acha legal. Eu falo, mas que isso? E às vezes eu falo para pessoas, Guararema é a capital, aí Sim. você tem Mogi, Jacareí, São José, Sim. Santa Branca, é tudo grande Guararema. Pode ser uma denominação. Cara, mas é assim, ó, do nosso crescimento não tem como você não falar em Mogi. E não tem como você complicado. deixar de falar também de uma figura, um personagem que até agora a gente não citou ele, mas para quem é de Guararema, quem é da nossa turma, que é o Carlos. Ah, Carlos sim, Não, o né? Carlos Renato não fala pra mim não. Eu tenho uma Carlos. história com o Carlos que, pô, Vai chamar quando ele. era moleque, eu tinha o dente torto, tinha que vir pra Mogi pra vir no dentista. Então, tá aí uma prova, né? Pô, em Guararema não tinha ninguém que botava aparelho. Tinha que ir pra onde? Pra Mogi. Maquino. Tem que comprar um CD, um LP. Tem que ir lá na Livreton, lá em Livreton, Mogi. Livreton, Você entendeu? O Pedrinho tinha aparelho. Eu vim pra Mogi um dia Pedrinho sozinho de faz ônibus. vários Eu e o anos. Carlos. Falei assim, vamos pra Mogi, cara, eu vou pegar um dinheiro. Aí a gente pega um ônibus escondido É isso aí. e vamos pra Mogi. Paulo cara. Frontin, E Deodato. viemos pra Mogi, começamos a andar em Mogi, no centro de Mogi, eu e o Carlos. velho. 10 anos de idade, 12 anos de idade. De costa, assim, de repente um cara chegou e falou, é um assalto. Mano, gelou, cara, eu e o Carlos, gelou assim. Aí o cara olhou e falou, brincadeira. Puta. Eu mal sabia ele, bicho, que era dois moleques de 12 anos andando escondido em Mogi, que a gente comprou a passagem e veio de Santa Maria Aviação, velho. O Santa Maria Carlos, Aviação. o Carlos tem que Santa ter um Maria programa especial, né? Porque Porque contar a história, né? o cara já deu volta na Praça de Ré, né? A praça lotada. De Fusca azul. Tem a história dele do Fusca que andava mais que o Gurgel, né? Que a gente tava junto, Tava que o eu, Gurgel você da e PM. ele. Ele cismou que o Cismou Fusca que o- andava mais que o Gurgel. Isso. Aí tinha o carro da polícia ficava ali na praça parado e era um Gurgel. Aí ele passava de Fusca pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. E dava risada. Ele apostou com a gente que o Fusca dele andava mais Aí que o chegou Gurgel da numa PM. hora que ele tava indo da praça sentido pau d'alho que o Gurgel saiu atrás. Saiu atrás. Ele não parou. Ele foi embora. E a polícia Empreendeu atrás. fuga. E a polícia atrás. Aí ele virou ali na rua, que eu não lembro o nome ali, onde hoje... Na Rua do Monteiro. Sim. Ele virou na Rua do Monteiro e... Alberto Wilson. Então, aí o Gurgel
Fechou nós. Daí vai eu, Fechou. Carlos e o Paulo lá. Resumindo, o mais engraçado, o Gurgel anda mais. Mas o mais engraçado é que os caras, os dois policiais que saíram do carro com escopeta na mão, encosta aí, né, Fábio? Encostamos na parede, era o Eugênio e o outro cara lá que jogava bola com a gente lá no clube. E os caras sabiam que era a gente. Mas os caras foram lá, o que vocês estão fazendo, isso aqui. Meu, história pra contar. Então, Paulo, mas enfim, vamos lá, Chá. Vai estar sempre intrinsecamente ligado, né, cara? Todo mundo, com o Carlos e tal. Uma coisa que eu lembro muito, Paulo, porque eu não saía de lá, era da Videosom, cara. Videosom, foi sim, seu primeiro foi meu emprego? primeiro emprego. Foi seu primeiro emprego? Na verdade, assim, eu perdi meu pai com 7 anos, né? Uhum. E eu tenho um irmão que a gente tem diferença de idade de 16, 17 anos, né? Uhum. Então, quando meu pai faleceu, meu irmão já estava engenheiro formado já, né? E o meu irmão que acabou assumindo toda a situação, né? Com a falta do meu pai em casa, né? Meu irmão também logo em seguida casou. E a gente sempre teve essa vida lá em Guararema, estudar e tudo mais. E quando meu irmão quis montar com a minha cunhada a locadora, né? Eu me senti na necessidade de me oferecer a trabalhar na locadora, porque eles estavam precisando de alguém. Mas foi sem E era um trabalho assim, eu estudava de manhã, ia para a locadora, entrava 1 e saía 7. E sábado era o dia inteiro, né? Com 13 anos. Numa época ainda que... mas numa época ainda que 14 anos você já podia trabalhar em qualquer lugar. Você não era protegido ainda? Não tinha, né? E era legal também porque tinham, né? Sim, tinha um dinheirinho, ganhava o meu dinheiro. Tinha uma coisa ruim, que todo mundo estava no clube no sábado e eu estava lá na locadora. Ô, Paulo, mas nós trabalhando. Nós repetimos a 7ª série, Paulo. Repetimos a 7ª série, cara. É por causa do trabalho. Pô, e eu tenho uma história. Eu tenho uma história aqui da criança. 7ª série, cara. Que é engraçado. Foi então, Por Fábio. isso. Foi isso aí. Vocês trabalhavam. Eu tenho uma situação da 7ª série que foi foda pra mim. Desculpa, né? Pode falar. Pode. Aqui, normal. Você viu que eu te Porque, mostrei pô, aqui, eu ia ganhar uma Caloi 10 do meu irmão, cara. Foi com PH. Não, eu ia ganhar uma Caloi 10 do meu irmão e eu tava naquela no limite, assim, das notas. Eu tinha lá CCD, sabe? Faltava o último bimestre. Aí eu tava lá, CCC. Tinha 3 matérias, né? Era uma época um pouco mais radical, né? Se você ia pro conselho com 3, era pau, né? Foi o que aconteceu com a gente. E eu tava contando que no último ali eu ia conseguir recuperar, né? E eu não falei nada pra minha mãe, que eu tava... Foi tocando. Foi tocando. Você achou que ia resolver. Eu achei que eu ia conseguir ali, pá, não sei o que. Cara, chegou no quarto... mas foi um ano que a gente levou né, Fábio? A gente empreendeu, talvez foi o primeiro empreendedorismo nosso. A gente vendia, esse é um parênteses da história, né? Depois a gente conta, depois de terminar a história da repetência da 7ª série. Mas aí eu levei essa história esperando que eu fosse resolver, né? Porque eu fiquei, eu vou ganhar uma Caloi 10, né? O meu irmão falou que isso eu tinha 13 anos, né? Sim. Vou ganhar uma Caloi 10 aqui. Quando foi ver, não deu. C. Então eu fiquei C. A outra nota não deu. C de novo. C. Aí eu sei que era mais ou menos aqui. Foi português. Cara, desenho geométrico, cara. Você lembra os professores? Eu lembro. Era a Dona Estela. Português. A de desenho geométrico... Ela vinha de fora, acho que ela vinha de São José da acho aula. que eu me lembro. Não era E Lígia? acho que foi ciências com a professora Vera. Vera Narte. E aí eu fui pro conselho, cara, tomei pau, meu. Né? Nós tomamos pau, né? Pô, você não passar no conselho? E aí então, eu falei, que o conselho cara, era como é sério. que... Então você é um menino bom, Não, todo mas- mundo gostava, né? Tipo, então Mas o conselho não, mas era... Eu, Paulo, Não, o Didi. Didi, tomamos pau na Os caras não 7ª passaram série, cara. nós, cara. E aí, o que aconteceu? Como é que eu ia chegar em casa e contar pra minha mãe? Porque... Imagina a dona Dirce. Então, a minha mãe nunca... A minha mãe me deu uma puta educação. Sim. Tenho o que falar da minha mãe. Mas era uma época que ela não ficava ali no meu pé, né? Talvez por causa das coisas, os meus avós já estavam morando em casa. E ela não ficava no meu pé ali. Então, a gente ia levando, né? Tinha o negócio da assinatura lá, você tinha que dar, mas ela achou que, né? Passamos todos os anos, vai passar, né? E eu não contei, cara. Eu fui segurando, assim, a história, cara. Segurando. Resolvendo. Eu fui segurando e eu falei, cara, como é que eu vou contar agora o que aconteceu?
Cara, mas no Guararema, né, cara, naquela época ainda, não deu uma semana. Ela encontrou com a mãe do Didi na rua. Você vê como a cabeça da gente, né? A mãe do Didi morava no quarteirão Como da é que frente. você vai esconder? né? Eu achei que eu ia conseguir levar aquilo, não sei o quê. E aí a mãe do Didi encontrou com a minha mãe descendo... Cara, a mãe do Didi descendo pau em nós, né? Esses meninos, não sei o quê, repetiram de ano, não sei o quê. A minha mãe falou, mas o Paulo Ricardo... Aí, então, assim, o Paulo Ricardo também, cara, esse dia foi... Aí... Até que? Caiu a casa, cara. Caiu a casa pra valer, mesmo. A bike Não, veio. caiu... Não, cara... Não, a bike veio depois, né? Porque foi antes do Natal, né? Foi antes do Porque eu Natal. lembro da bike. Foi, mas a bike foi num outro momento, não foi nesse momento. Mas tipo assim, a bike já tava E aí, comprada cara... já. Não tava. E aí, o que aconteceu? Deu zica, né? Castigo. Deu trave. E aí, não. Aí a minha mãe ficou revoltada com a situação, que me trocou. Eu fui pro Roberto Feijó. Sim. E o mais engraçado da história, depois a Piorou, gente hein? faz um parênteses da cantina aí. Que daí, na 7ª série de lá, olha só que engraçado. Eu fui estudar com o André Peixe, com o Marcelo Mazola, com o Marcelo Tamaki. Cara, com uma galera... Com o Guigui, né? Cara, que era uma galera também, Da que pesada. talvez era uma Mais condição mais de zoeira do que a nossa galera, né? Sim. Tipo assim, porque também foi uma turma legal que a gente pegou lá na 7ª série. Tinha o Spock também. Tinha... Nossa, Não, naquela época era É. complicado também bagunçar No na escola. Feijó. O Fábio, filho de professora. Minha mãe trabalhava na escola também. Qualquer coisa que você fazia ali era na hora, e que aí- pipocava, Você velho. que soltou bomba na escola, cara. Não lembro disso aí não, cara. Bomba? O Champ pichou a escola, não? Você Não, pichou né? a escola. Você Não, nada pichou. disso não, cara. Você- Na festa junina. Não né? é. O Chan, sendo um artista plástico, é uma arte, né? e Não é- pegando- Na época eles pegando- não entendiam, né, cara? pegando- uma manifestação artística. Pegando um parênteses da cantina, né, Fábio? Que eu acho que é uma história legal contar da cantina. Então, para a formatura, a 7ª série cuidava da cantina da tarde. E a 8ª série Da manhã. cuidava da cantina da manhã, no Roberto Feijó, né? Não, Getúlio. No Getúlio, desculpa. E a gente, 7ª série, era do grupo lá e tinha lá uma tabela lá. E a gente Só queria que pegar o ninguém negócio, ia. né? Só que ninguém ia. Só que cada um tinha que levar o bolo que a mãe fazia, né? Só que a demanda da escola era maior do que uma bandeja de bolo de cada um. E tinha lá uns docinhos, alguma coisa. E aí veio a ideia da gente... Beleza, vamos vender aqui o bolo da escola para formatura. A hora, porque acabava, né? Acabava e o pessoal pedia, acabou, não tem mais nada, não tem mais nada, não tem mais nada, não tem. Não, acabou. A gente sentiu que tinha uma demanda. E aí, eu não sei se foi do Didi a ideia, o Glemerson tava nessa também, tá? Toda a nossa galera, que a gente falou, cara, e se a gente for no supermercado e comprar bolo Puma, comprar algumas coisas, chocolate. quando acabar o bolo da formatura, a gente vende as nossas coisas. E aí foi engraçado, porque aí a gente começou opa, acabou aqui a bandeja da formatura, do bolo das mães, não sei Meio o quê. bolo da formatura, o Agora, resto de aí vocês, eu né? lembro assim, o Didi pegava um bolo Puma desse e fatiava assim, pá, e vendiam. Ó, quanto é o bolo Puma aí? Sei lá, 50 centavos. era R$1, 3. R$2. 3, entregava o bolo Puma lá e vendia. Aí eu me lembro que a gente fez isso por muitos meses. E aí acho que foi a sua mãe, cara, que viu lá, a dona Lourdinha, né? O que vocês estão vendendo aí? Mas vocês estão vendendo bala, né, Fábio? Bolo Puma, não sei o quê. Eu sei que daí a nossa casa caiu, mas foi o primeiro empreendedorismo nosso. Porque Então, a gente... isso aí contou no conselho para não passar. Contou Ah, é? também, Contou? deve- Deve ser. Mas a gente não, né? A gente teve Fazia lá tudo certinho. fazia tudo certinho, Foi mas um ano agitado, então, foi- esse 7º ano. não, a gente saía à tarde, depois da cantina ia pro clube, né? Puta, foi uma série assim, Pedir prenda. pedir a prenda, né? A gente pedia a prenda, era do Carlos, né, que pedia a prenda. O cara deu um chuveiro uma vez pra nós, né, de prenda. Mas tinha dinheiro pra fazer o que com a prenda? tinha. Só ia pedir a prenda. Ah, não Vender. tinha festa pra Vender pra na cantina. desovar. Ah, esse chuveiro, cara queria viu? fazer rifa. Cara, era uma época bacana, assim, de E Guararema. o Carlos ficava assim. bravo. Mas se você desse pra ele um sabonete, por exemplo, o que eu vou Não, fazer? é. O que eu vou fazer com isso? Deixa eu ver.
Aí os caras queriam fazer uma rifa, né? Já Daquela de aprenda, nome. era pra ele. Já tem 2 Cara, sabonetes. Não tem que falar, meu cara. Não tem... Cara, tem muita história. Bom, e você tava falando da videosom, né? Tudo isso aí pra gente chegar na videosom. Bora lá. Foram 2 anos, né, de videosom. Eu trabalhei dos 13 aos 15. E aí foi quando eu comecei a fazer poli em Mogi, que eu queria fazer eletrônica lá, né? E aí já não dava para ficar na videosom. E aí automaticamente, né, o meu irmão já estava lá na Biásia, né? Na época a Electronic já existia e tinha uma possibilidade de eu ir trabalhar lá. Então com 15 anos eu fui trabalhar na fábrica, né, na produção da Electronic. Antes disso, eu esqueci de uma história importante. Antes da locadora, eu fazia estágio na Biase. Não sei se vocês vão lembrar, nas férias. Com 11, 12 anos de idade. Olha só. Então, pegava meio do ano, a minha mãe falava que fica enchendo o saco e não sei o quê. Aí o meu irmão falou, não, vai lá pra fábrica. Eu ficava lá. Foi lá que veio a história ainda dos caras mandar buscar Esquadro Redondo, né? O Jordano, né? Na época que... Jordano, eu trabalhei com o Jordano. Então foi meio um aprendizado assim para mim, mas eu era meio que um estagiário, imagina só, com 11 anos numa fábrica, a Biasa tinha 400 empregados, 300 empregados, fábrica de antena, com Eu prensa, morava na João de Para Melo. mim aquilo era uma... A Biase e a Electronic tem história em Guararema, né? Fábio, eu morava na João de Melo. Na hora que acabava o horário dos caras, desciam uns caras de bicicleta que nem louco lá de cima, cara. Era muito louco. Era muita gente. E eu acho que foi, Muito legal. e eu acho que foi daí, talvez, por eu ser tão novo e vivenciar essa área de em fábrica, assim, né? Ver as máquinas, ver as prensas, ver os equipamentos, ver o pessoal fazendo aquilo me encantou, assim, de uma forma, assim, que eu achava bacana, né? Pô, o cara entra com um negócio aqui, a prensa bate, o cara vai no torno lá, não sei o quê. Era uma fábrica, uma metalúrgica, né? E tinha a fábrica de eletrônica que fazia os equipamentos voltados para esse mercado de TV, né? Conversor de UHF. Conversor de UHF, tomadas, né? Teledistribuição, cabo, MBT, um distribuidorzinho lá. Que Fazia aquela caixinha de troca ligar o impedância, Atari? Caixinha. Aquela caixinha de ligar o Atari lá. Cara, a Electronic fez... Acho que a Electronic tinha, sei lá, cara, tinha uns 200 produtos diferentes, cara. Então, Paulo, Muita miscelânea, né? Foi então essa experiência que você teve aí, de criança, que te deu essa vontade de estudar mais sobre eletrônica, então? Que, na verdade, o meu irmão já era formado engenheiro, né? Meu irmão sempre foi minha referência para mim. E até hoje né? Sim. Minha referência, assim, como profissional, assim, né? Difícil a gente estar falando do irmão da gente, assim, né? Sim. Mas meu irmão, ele foi um cara bem... cara, o que ele conseguiu... Foi presente e o que ele conseguiu... né? E o que ele conseguiu desbravar aí nesse frente, mundo... Né? À frente do tempo. Não é fácil... Você sabe disso, né, Fábio? Não é fácil fazer indústria no Brasil, né, cara? Ter indústria. E o meu irmão teve um determinado momento da vida dele que ele chegou a falar, a próxima vez que eu abrir algum negócio aí, vocês me coloquem uma camisa de força. Foi uma época que ele estava só como consultor, né? E depois, mais pra frente, ele abriu a Texis, né? E ainda bem que a gente não colocou a camisa de força nele, né? Porque a empresa já está com 21 anos e, graças a Deus, a gente está super bem lá. Mas voltando à história da referência, né? Partiu disso, né? Deu fazer... O meu irmão também era técnico eletrônico, tinha o Poli, tinha um liceu aqui. E aí eu fui trabalhar na Biásia durante o dia, eu acordava cedo, acordava 6 da manhã, acordava 6 da manhã, entrava às 7 e trabalhava até às 5, ia para casa correndo, pegava o ônibus às 5h30 e aí eu descia na rodoviária ainda quando o ônibus já era rodoviária nova e aí eu ia na pernada até o Poli, cara, da rodoviária nova até o Poli. Uma caminhada boa. Dava uma caminhada de 40, 45 minutos. E aí eu tinha que sair do Poli. Não era tanta gente que fazia técnico, o pessoal fazia mais faculdade, que era ali na UMEC, Brás Dia Cubas. de chuva era uma beleza. Então, dia de chuva, aí você tinha que se virar, né? E aí eu tinha que sair mais cedo do Poli, uns 20 minutos antes, para conseguir pegar o último ônibus, para vir de volta para cá, né?
Então, foi uma experiência bacana para mim trabalhar lá. Fiz, nossa, a Electronic e a Biase foram uma escola, assim, eu vejo assim, depois, né? Muitos Depois, amigos, né? muitos amigos, né? Pessoas que estão no meu dia a dia hoje, até hoje com a gente lá, estudaram comigo ou trabalharam comigo até hoje, estão O lá. Pezão, por exemplo. Pezão, né? O Pezão, que é um amigo de infância. Harley Davidson. Pezão, que é um amigo de infância da nossa turma, do futebol, do Bar Brasil, né? E tá com a gente até hoje. Lá o Pezão, aliás, ele é um dos funcionários que começou... Quando eu entrei na Texis, né? A gente vai dar uma pulada agora. Quando eu entrei na Texis, já tinham 10 pessoas trabalhando lá. O Pezão já era uma delas. Já eram deles. O Emerson. Zoinho também. Emerson. O Edson, o Edinho, né? Que eu brinco, Edinho. chamo ele de Edinho. Porque na Pedro Toledo ele era o Edinho, não era o Zoinho. Jogava bola. Jogava bola bem, né? Tinha um time bom Tinha um time bom. na A Electronic. Electronic tinha um time De bom. futebol, né? O Passou Neco, gente... Pio, O próprio Magelinha. o Magelinha no gol. A gente tinha um time bom, sim. O futebol. Edinho. O Edinho, Jogava bem. Futebol de campo, né? o Sopa É, jogou então. também. O pessoal gostava de enfim. jogar bola ali. Sim. Era um time legal. E passou E- muita gente ali, hein? Passou, né? Foi talvez aí um momento bem difícil quando as coisas passaram a não estar dando mais certo, né? Lá a empresa, a Electronic, a Biasia o grupo Biasia tinha 5 empresas, né? A Gisamar em São Paulo. E aí esse grupo acabou se desfazendo, né? E a divisão de eletrônica, ela foi adquirida pela Tectelcom, que era a Texat, né? Que não existe mais a Texat. E foi quando, em 94, a gente foi para São José, né? Só que aí você teve que escolher O Silvio 40... também o sempre Silvio- trabalhou, né? O Silvio do também. Lalola, o Gibita. O Silvio era o RH. gerente e diretor de RH lá. Ele foi com a gente nessa ida aí. Então, o pessoal de eletrônica, 40 pessoas acabaram indo. Era o que dava num ônibus para montar essa divisão que a Texat até então não tinha de teledistribuição, né? A Texat fazia receptor de satélite, né? E fazia antena. Não fazia antena ainda. Ela tentou fazer, mas o meu irmão foi para lá para implementar a fábrica de antena lá. E a gente foi a gente foi fazer o que era a Electronic dentro da Texat, e foi essa galera. E foi uma fase, eu tinha o quê? Foi 94, eu tinha 21 anos, né? Foi um momento bem difícil, eu já estava terminando o curso técnico, eu já era líder de equipe lá, tudo. Até um dos caras que apostou em mim lá foi o Regis ainda, e o Sérgio Franco, porque eu saí um pouco dessa parte técnica, né? E comecei a trabalhar mais com processo, com pessoas, né? O Regis. Irmão da Claudete. Isso. Do cheirinho. Marcondes ali. Isso aí. Lá na Marcondes. E aí a gente, né, foi um momento difícil que a gente teve que escolher pessoas para ir para São José, né? Quer dizer, você ia ter que, você vai, você não vai. Complicado. E eu me deparei nessa situação numa mesa e depois a gente teve que dispensar pessoas. A empresa, né, parou com as operações aqui em Guararema, em Guararema, né? E ficou só com as operações em São Paulo, fazendo anteninha telescópica. A Gisamar fazia conector, mas a Biase em si parou com as operações, né? E a gente foi continuar em São José. E lá em São José foi um outro mundo, porque aí eu fui para a Tectelcom e lá era uma empresa de 1.000 funcionários, né? A gente era um grupo lá de 40, uma empresa de 1.000 funcionários, um outro estilo de fábrica, né? Mas tudo que os 4 ou 5 anos que eu passei na Electronic foram importantes, assim como escola. E aí na Tectelcom já foi o lugar onde você cai num ambiente de fábrica mesmo, onde tem os caras gente fina, os caras que são falsos, né? Que tem em todo lugar, né, Fábio? Lá na Electronic a gente não tinha muito isso, talvez, por todo mundo a maioria do pessoal ser de Guararema, né? E era uma fábrica menor, né, na Electronic. Como a gente não tem hoje na Texis também, que é uma
uma pegada bem com menos pessoas também, né? Uma coisa mais... A quantidade mais gera projeto. isso, né? Você tem 1.000 Quantidade pessoas, gera né? isso, e lá também foram anos bem bacanas, né? Lá eu fui trabalhar como supervisor de produção, né? Cuidei de uma linha lá que fazia 3.000 receptores por dia. Montava placas para passar para uma outra linha que integrava, né? Então foi uma experiência bem bacana. Praticamente daí eu não estava mais mexendo com parte técnica, nada, eu só administrava chegada de material, Processo. funcionário, processo, eu tinha 80 funcionários. Na verdade eram 78 meninas e 2 caras cuidando da máquina de solda, né, nessa época aí. Época boa, né? Pois é. Mas por que mais menina? Porque, na qual verdade, que é a ciência disso? O cara na que- montagem eletrônica, existe uma questão que, para o tipo de montagem da época, hoje as coisas já estão mais automatizadas, né? Nessa época a gente estava falando das meninas inserindo componentes em posições específicas, né? E realmente tem um estudo já que vem de tempos atrás que as mulheres têm mais atenção nesse tipo de situação para que não ocorra erro, né? E os homens, na verdade, faziam um serviço mais de estar trabalhando com máquina, isso em montagem seriada, né? Mas aí na linha subsequente, que era uma linha mais de integração, cablagem, montagem, uma linha mais, vamos dizer assim, robusta, tinha mais homens trabalhando do que mulheres. Mas naquelas questões meticulosas eram as meninas. Roubar essa água. E a Tectelcom foram Compartilhar. 4 anos, né? Foram 4 anos na Tectelcom. E lá a gente também foi uma escola para mim. Fiz parte do processo de implantação da ISO. Comecei a me inteirar mais sobre esse assunto também lá. E aí surgiu que eu fui para Guarulhos daí, né? Em 98. verdade. Então eu comecei na locadora em 86. Em 88 eu fui para Electronic, para Biasia. Daí em 94 eu fui para São José, na Tectelcom. E fiquei até o final de 97. Como que eu saí da Tectelcom? Já estava numa fase assim, o pessoal muita fofoca lá, não estão depositando fundo de garantia, tal, porque a empresa já estava começando a passar por algumas situações lá. E eu vi um anúncio de jornal, já tinha um amigo meu, o Melecão, o apelido dele é Melecão, né, o Luciano, de São José, que a gente trabalhava junto, e ele foi para a VDO em Guarulhos. E a VDO fazia parte de automação, né, e para carros e tudo mais. E coincidentemente, assim, eu comecei a pegar o estado de São Paulo lá, e eu vi cara, engraçado que eu tenho recortado lá até hoje. Eu vi um anúncio de 2 vagas na NEC em Guarulhos, na NEC do Brasil. Verdade. E era uma vaga de engenheiro e uma vaga de técnico eletrônico para uma área de teste sistêmico que ia ser criada. E nessa época, no período da Tectelcom, eu trabalhei um período como supervisor de produção e um segundo período na engenharia de teste, construindo gigs de teste, dispositivos automáticos. E era muito o perfil que eu estava desse último trabalho meu da Tectelcom, né? Eu me lembro de eu ter mostrado para o meu irmão lá em casa. E ele falou, pô, cara, isso aqui tem tudo a ver com você, né? Eu falei, putz, mas como que vai ser, né? Trabalhar em Guarulhos, né? Ele falou, manda o currículo, né? Ele falou para mim, manda o currículo e vê. Depois E eu mandei o currículo para lá e os caras me chamaram para entrevista, né? É legal contar essa história assim, porque eram 10 pessoas, 2 vagas. Eram 10 pessoas no processo. Teve uma prova, tal. Depois teve uma entrevista e os 2 caras que passaram, né? Um cara fui eu e o outro cara, depois de quem me levou ainda em Guarulhos foi o Pé de Vaca. Ele ficou lá me esperando na entrevista. E daí saiu todo mundo. Quando eu cheguei na portaria, o cara falou, para você voltar aqui. Aí eu voltei e falou, não, você vai ser contratado aqui, vamos acertar parte salarial. Eu falei, putz, mas eu tenho que me desligar lá, né? E aí eu acho que foi a minha experiência, assim, foi o ápice profissional para aquela época.
poder trabalhar numa multinacional japonesa. Trabalhei 5 anos na NEC. Talvez foi o meu ápice de aprendizado. Talvez foi a faculdade, né? Vamos dizer assim, profissional, vamos dizer assim, né? Porque a NEC tinha 4 mil funcionários. Eu saía daqui de Guararema às 5h20 da manhã, deixava o carro aqui para pegar o ônibus às 6 aqui no centro de Mogi para ir para a NEC 7 horas. Depois de 2 anos eu entrei num outro horário, né? E lá na NEC foi uma experiência assim, cara, era aquele negócio, na NEC foi 98, eu tinha 25. Para mim foi uma experiência assim fantástica e eu saí da Tectelcom, né? E no fim a empresa lá acabou. E quando eu entrei na NEC, 51% da NEC era do Roberto Marinho, 49% era da NEC do Japão, né? Então a NEC nadava muito de braçada, era uma época das telecomunicações que as empresas de telefonia não estavam privatizadas. Então você tinha a Telesp, a Telerge, era uma outra situação, né? E lá eu trabalhei na área de engenharia de teste, que foi criada, depois na área de validação de sistemas. Ou você pegava um projeto e ia elaborar procedimentos, você tinha uma equipe, tinha o meu chefe lá, que era o Luizão, gente fina também. Experiência bacana, assim, de chamar a atenção, assim, que a NEC era uma coisa tão fora do normal, assim, que lá tinha uma câmera climática que você entrava com... Cara, você entrava lá quase com um trator lá dentro para fazer teste, você fazia chover. Caraca. Cara, e aquilo você só via em instituto, né? Você via aquilo no INPE, aí você fala, cara, os caras têm uma câmera climática aqui. Para quê? Como eles tinham equipamento outdoor, eles já faziam o teste lá. Em vez de eu ficar mandando, né? E aquilo foi bacana, assim. Hoje, né, a gente pode parecer normal, a gente tá falando dos anos 90, né? Então, Mas você atribui, então, muita coisa do seu know-how que você tem hoje dessa época. Eu acho que tudo foi um somatório, mas a NEC foi o ápice. Que legal. E aí a NEC começou, aí teve as privatizações da telecomunicações, né? Que foi uma época em que várias empresas estavam jogando esse jogo. A NEC, a Lucent, várias empresas estavam nesse mercado aí. E todo mundo olhou para a mesma fatia do bolo, né? Na hora que privatizar, né? E o Japão, no leilão da privatização, ele ficou meio para trás. Ele não pegou. E automaticamente começou a ter uma crise lá no Japão em 2001. Não sei se vocês lembram. Começou a se suicidar lá. Teve uma crise feia no Japão. E o Roberto Marinho saiu fora. A NEC ficou com 100% e começou a... Primeiro ela terceirizou toda a área de fabricação, né? Para uma outra empresa. E depois ela ficou só com a área de projeto, engenharia, validação, que eu ainda estava incorporado nessa área como técnico, né? Eu trabalhava como técnico. Mas numa área mais de relatório, procedimento, elaboração cuidando de normas, laudos, né? Vendo questão de homologação, né? Com órgãos. Rapaz. Isso que ano que era, Paulo? Isso de 98 a 2002. 97 a 2002. Já cara. Tô cansado. 97. Então, esse é um negócio engraçado. Hoje, então, fora isso, eu tenho 20 anos de taxismo. Bom, eu tô com 49. Eu comecei com 14, né? 13. Pode parar. Por tempo, né, mano? Não, eu tô... Não dá ainda, né? Vocês deixarem aqui... Mas é isso mesmo. Eu tô brincando pelo... Eu não sei se eu tô... Tá O bom. Guto tá cansado de tanto ver você trabalhar. Tô velho. dizendo que nessa Bom, você época... acompanhou, né? Sim, com 25 anos, você estava em Guarulhos. Eu estava em Guarulhos já, com 25 é isso que eu tô querendo anos. dizer, né? Já. E o engraçado é que assim, aí a NEC passou por uma crise lá e começou a reduzir. A minha área tinha 12 pessoas. Ficaram 2, eu e o Vagnão, que eram... A gente não esquece o nome dos caras que trabalhou depois. Nunca mais vi o Vagnão, cara.
Ele virou professor, sei que ele virou professor em Guarulhos lá. Alô, Vagnão. Então. E ficamos eu e ele, foi oferecido um trabalho como terceiro, por uma empresa terceira, que era Nesic, alguma coisa assim, que era uma terceira que a NEC estava criando para baratear os custos, né? Uma terceirizada, né? E só que aí eu não poderia mais usar o ônibus da NEC, eu teria que vir por minha conta. E aí eles iam pagar toda a rescisão, só que ia ficar mais caro para eu vir, porque eu não teria benefício. O convênio médico não era da NEC, era outro. Aquelas reduções, né? E eles só tinham mantido a gente, e era claro, porque tinha um projeto lá, que era o FA 2000, era um projeto de um armário novo, que a gente tinha feito treinamento e tudo mais, e eu tinha essa noção que era algo que mais para frente ali, a hora que terminasse essa etapa, assim, os caras poderiam falar, sei lá, 2004, 2005. Já não precisamos mais de vocês. E aí eu comecei a olhar outras possibilidades, né? E calhou, nesse momento, da Texis estar começando. A Texis tinha... Quando eu estava já nessa fase, e agora? Que eu continuo aqui, A Texis estava com 11 meses em São José. Mas a Texis foi seu irmão que... A Texis foi meu irmão, o Rodolfo, né? O Rodolfo Didi, né? Que na verdade ninguém mais lembra de Didi, mas o Rodolfo Vidal, né? E o seu Jorge Ganuza, que trabalhou com a gente na Biásia, muito amigo. Os três resolveram recomeçar. Montar a Texis, porque estava tentando pegar um nicho que a Tectelcom deixou, porque a Tectelcom praticamente encerrou as atividades. Né? E por que São José, Paulo? Porque São José tem uma localização privilegiada, tanto na parte de tecnologia, a hora que você precisa de um laboratório para fazer teste, a posição dela pela Dutra, São Paulo, Rio de Janeiro. A parte logística. Logística, chegada de material, está perto dos aeroportos que tem movimento maior, né? De carga, né? Então, só que a empresa começou pequena ali, né? Mas saiu do zero mesmo. Saiu do zero, partindo de um ponto de ter um produto que foi desenvolvido baseado no conhecimento lá que o Rodolfo, que o Zoinho tinham de toda a história passada, né, que já vem desde a Electronic. E eles tinham a ideia que era um hack de sistemas de TV analógico. A Texis começou com esse produto. E... Quando você fala coincidiu, mas você tinha... Coincidiu Você tinha informação. Tinha informação, irmão, que era uma área, apesar de eu estar 4 anos mexendo, os 4 anos anteriores mexendo com telefonia, que era uma outra pegada, né? Na NEC era telefonia. Era dados, na época se falava do 2 fios, né? Analógico, que são os 2 fiozinhos do telefone lá, né? Então, era aqueles armários lá que tinham 400 linhas, modem, tinha... baterias, né, para a hora que acabava a energia se manter. Era um outro tipo de produto, mas a Electronic e a Tectelcom já, para mim, não era novidade, né? E aí acabou calhando a Texis também vendia serviço de engenharia. E acabou calhando que uma empresa, nesse período, acabou contratando a Texis para desenvolver um receptor. E tinha que desenvolver uma fonte chaveada para esse receptor. E acabou que o meu irmão falou, se você quiser vir trabalhar com a gente, né, não dá para te pagar o salário que você recebia na NEC, mas aquele salário da NEC para mim já não existia mais. Né? A realidade na NEC era outra. Né? O ônibus da empresa, ter que usar o carro, uma série de coisas. No final não ficava tudo, né? E aí já tinha gente de Guararema trabalhando lá, né, na Texis. Tanto é que quando a gente começou, eu comecei de carona com o Zoinho vindo. Eu vinha com o meu carro, ele vinha com o Del Rey dele, né? Se o Zoinho tiver o Del Rey dele, que a gente chamava Coupé Mal Assombrado. Ele tinha um Del Rey parecido com o seu. Del Rey Del Rey guia. É o Del Rey. Tinha relógio até. A gente vinha junto, então a gente revezava o carro. Era o guia, né? E aí, sei lá, era, mas
Tinha reloginho. Nossa, aquilo era fantástico, reloginho e tal, porta automática. E aí a gente começou lá, para você ter uma ideia, a engenharia lá era o Rodolfo e o Edson. Aí eu entrei lá. Para voltar a trabalhar como técnico, né? Aí eu aprendi a mexer no Tango lá, que foi até o Edson que me ensinou a trabalhar nessa ferramenta, a construir. Foi um aprendizado legal. Você vê, ó, uma empresa pequena, construir um circuito impresso, né? Uma placa de circuito impresso. Eu vi como é que funciona. Então, hoje já são outros softwares e tudo, mas eu lembro que tem até o slogan do Tango, né? Tango, uma ferramenta poderosa, né? Hoje você olha o software e fala, nossa, que... Mas tudo começou no Tango, né? Legal então. essa conversa, porque tipo assim, para você, né? Não tá sei. falando, então. Bacana. Tipo, talvez o Fábio... não sei, mas Não, no detalhe não. Mas eu não sei se eu estou detalhando demais. Não, mas acho que é interessante. Tá legal, porque tem gente que é da área que tá... Eu acho interessante, não que quando a pessoa venha falar de algo que eu também sei, não seja interessante. Mas eu acho interessante, tipo assim, eu tô escutando você, meu amigo de infância, falar de coisas que eu nunca ouvi. E que você lidava no dia a dia. Coisas que você nunca conversou com ele. Exatamente. Lógico, conversou, né? Isso que é interessante. Ele nunca chegou pra mim, ô Guto, cheguei da fábrica agora, o tango. Acabei de fazer uma placa. Acabei de fazer uma placa. Hoje foi foda, né? Dancei um tango. Quando ele falou tango, eu fiquei quieto, tango. Não, eu mais ou menos ele tá falando, eu tô imaginando também, porque eu fiz. E olha que nós estamos de novo aqui, voltando, a gente tá falando de começo dos anos 2000. Sim. Hoje é o PEDS, são outras ferramentas que engraçado evoluíram, né? Eu não evoluí, porque eu continuo não entendendo nada de hoje. Mas é importante, a gente não sabe o público que vai assistir, né? Sim. Não, Guto, eu e o Farol tivemos lá na Texas. Rapaz, o Charles Farol. Uma visita, uma auditoria técnica. O Farol tá visitando? Nós fomos lá. Você precisa ver, cara. Cara, é difícil. É muito legal a linha de produção deles. O Farol não era pra vir hoje aqui? O Farol não, o Fábio não liberou. O Fábio tá dando muito ele falou, eu tenho que ele. trabalhar, e o Fábio não liberou. Ele disse que está trabalhando até agora. Imagina. Tá com a chave da fábrica. Sabe o que é legal do programa? A hora que vocês começarem a fazer live e poder colocar, as pessoas puderem colocar imagens, né, do que eles estão fazendo e poder interagir. Vamos fazer, o próximo acho que já vem assim. E daí o Farol ia colocar, Fábio, tô trabalhando aqui, mostra. Ele mostra uma tela. Entra ao vivo, né? Então, no dia que eu fiz a visita lá, achei muito legal. O Paulo gastou um pouco do tempo dele lá, do trabalho dele, para apresentar a fábrica. Ele apresentou cada setor da fábrica para a gente, linha de produção. Depois a gente foi visitar lá uma sala que vocês têm, né? De engenharia, cara, que eu achei fantástico aquilo lá, cara. E aí, para completar, né, você falando da Texis, o que é o legal da Texis, né? Em todos esses lugares anteriores, a gente trabalhou num determinado local. A Texis, por ser uma empresa pequena, hoje de médio porte, né, na época pequena, mas é uma empresa que tinha todo o processo da cadeia produtiva, de uma cadeia, de uma indústria. Desde do desenvolvimento, da criação da ideia, da geração do escopo do que você vai fazer, da pesquisa e desenvolvimento, do projeto em si, da aquisição de materiais, certo? Da transformação do projeto em protótipo. Mesmo com ela aumentando o que ela é hoje, ela sempre teve isso. Depois, compra de materiais, né? Aquisição de materiais para produção, produção em si, teste de produto, controle de qualidade, expedição, área comercial vendendo produto, né? Suporte a cliente, assistência técnica, né? Então, como a gente participou de todo esse crescimento, você joga em vários locais. E a hora que você está jogando, por exemplo, eu tive o prazer de passar em várias áreas na empresa conforme ela foi evoluindo, né? Participei lá do processo de implementação da ISO, né? Me deu a oportunidade de fazer o curso no antigo IFI, no CTA, de auditor eu sou auditor de segunda parte, né? Auditor de primeira parte, auditor de segunda parte. Se eu buscar agora um curso de auditor de terceira parte, eu posso até trabalhar num órgão certificador, né? Então, me deu o fato de conhecer
e implementar na empresa, junto com a equipe. Fizemos um processo bem bacana lá dentro, de implementação de ISO, em 2008. Certificamos depois em 2015. Engenharia, né? Tive a oportunidade do Rodolfo me convidar uma época para cuidar lá da área para ele, implementar algumas ideias da parte de gestão de projeto. Na fábrica em si, no começo, né? Entrei lá pela engenharia, voltei para a fábrica, depois fui para a engenharia de novo, e depois voltei para a fábrica de novo, né? Então, em vários momentos assim. Hoje? Hoje eu estou como diretor industrial lá, né? Então, toda a área, vamos dizer assim, de fabril, né? Desde a aquisição de material, a parte toda de produção, controle de qualidade, tudo que envolve a área industrial e operações está na minha mão, né? A área de engenharia, pesquisa e desenvolvimento fica com o Rodolfo. O meu irmão, ele é o CEO da empresa, né? Ele cuida também do financeiro, né? Hoje na área comercial lá tem um diretor comercial e um outro, o Hugo, que é um outro sócio nosso, que ele veio junto com a ideia do negócio de energia, né? Legal depois a gente falar do timeline da Techsys, né? Que a gente começou a prospectar a ideia de energia, foi o Hugo, né? Que veio junto com o Zé Marcos e a gente foi falar, vamos entrar nesse mercado aí, né? A Techsys, basicamente, ela começou no mercado de analógico, de TV analógica, voltado sempre para quem está provendo a infraestrutura do serviço. Então, a gente nunca fez produtos para o consumidor final, por exemplo. A gente não fazia o receptor de satélite que ficava na prateleirinha lá perto da TV. Mas o sinal do canal, da NET, da Sky, que estava chegando na sua casa, está ainda chegando na sua casa, com certeza vai, naquele head-end, né, que o pessoal chama, vai ter um equipamento da Techsys lá. Provavelmente numa transmissão de um jogo, vai ter um furgão perto do estádio, ou numa transmissão ao vivo, lá dentro vai ter um equipamento da Techsys. Então, a Techsys, desde o começo da sua história, ela tem uma tendência, que a gente fala, da gente se limitar a não ir com equipamentos que a gente vai vender produtos para o consumidor final, porque é uma briga mais acirrada. E o nosso valor agregado está em customizar, em fazer coisas especiais, né? Fazer equipamentos para durarem 7 dias na semana, 24 horas por dia. Vocês se notabilizam por pesquisa e desenvolvimento? Sim, a empresa é bem forte em pesquisa e desenvolvimento. Inovação. Hoje a gente já teve 126 funcionários. Mas hoje lá a gente está com 86, só a área de engenharia tem 24. A área exige isso. Exige. O nosso... Tá acompanhando tudo, né? Você tem que estar acompanhando. E aí, em 2005, né, a empresa começou em 2000, em 2005 teve o advento da TV digital. Parece que a TV digital é agora, né? A TV digital, há um tempo atrás, aí, vamos dizer assim, há uns 5, 8 anos atrás. Quando teve que pôr mas na verdade a TV digital começou mesmo, para quem começou a desenvolver, foi quando foi criado o fórum de TV digital, que a Techsys era membro do fórum, né? Meu irmão foi diretor do fórum também. E nesse fórum começou a se definir os padrões de TV digital, né? Que iam ser utilizados. O governo escolheu um padrão específico, né? E a gente tinha que se adequar. Então, todo mundo que estava trabalhando no analógico, com algum tipo de equipamento, teve que fazer uma transição de tecnologia. E essa transição começou em 2005. E aí começaram a surgir produtos na área digital, né? Produtos que não eram... não tinham a mesma aplicação, porque eram produtos que tinham uma tecnologia diferente. Então, alguns eram semelhantes, né? Na questão do nome, por exemplo, um modulador analógico, aí você tem um modulador digital. Mas era um produto totalmente diferente de competência de hardware, de software. E
E uma gama de produtos foram nascendo, né, nesse período. Quando a gente chegou em 2011, até que se já estava, vamos dizer assim, com 11 anos de existência, a gente sentiu que a gente precisava dar uma segmentada. Aí tentamos entrar no mercado de automação industrial, ainda temos um produto lá que é um computador industrial. Em 2013, a gente começou a segmentar para a área de energia. Em 2017, olha só como é que é. Em 2017 saiu o grande negócio, o primeiro grande negócio. Então você vê o quanto Tempo, né? investimento, estudo. E hoje a área de energia, o faturamento de energia é maior hoje que o faturamento de TV. E aí hoje você vai me perguntar o que a engenharia está trabalhando hoje, né? A engenharia está trabalhando no amanhã, né? Então, hoje a empresa já tem ideias de seguir no mercado de comunicação, já tem produtos saindo, né? Uma gama de produtos novos. Energia, qualquer tipo de geração de energia? Eólico? Não, na verdade solar. a nossa está específica na área de distribuição, por enquanto, Fábio. Distribuição. Então são as companhias, tipo então, por exemplo, uma EDP. Um grupo Neoenergia, que é a Coelba, Celp, Cosern. Você tem algum produto ali, você tem algum equipamento ali na distribuidora? Existem produtos que a distribuidora necessita, voltados para a área de Smart Grid, que seria a área de comando, comunicação, controle, inteligência, né? Então, existem alguns produtos que vão dar uma informação em tempo real para o cara que está numa sala, num ar-condicionado, monitorando um software. Então, por exemplo, a gente tem produtos lá que o cara consegue fazer leituras de 19 tipos de alarme preventivos e corretivos na rede. Antes, no passado, o cara tinha que sair e ele nem sabia mais ou menos o que estava acontecendo, onde estava sem energia, né? Ele ia no... Isso, acionamentos de sistema de base fusível também, que é um produto que antes o cara ficava olhando lá, onde é que desarmou? Uma automatização do... na verdade é mais foi até legal você falar isso, porque a automatização ainda é um passo atrás. Sim. Na verdade, vai além disso. Ele vai te dar uma informação, mais do que automatizar, né? Automatizar seria o seguinte, ó, abriu aqui, religa aí. Pá, liga a tal hora, desliga a tal hora. Ele vai te dar um banco de dados de informação, vai te dar uma base de informação, vai te dar situações corretivas e preventivas. Tudo, assim. E dependendo do tipo de produto, ele pode te dar até uma certa orientação de inteligência para você tomar decisão, permitir que o sistema tome a decisão ou você tomar a decisão. É uma solução complexa. Isso vem em paralelo com o advento da indústria 4.0, né? Que é um momento bem bacana agora que a gente está vivendo aí. Eu, particularmente, para mim, que sou da indústria desde os 15 anos... E lá vocês investem em indústria 4.0? O Chan teve lá, né? É difícil a gente falar da nossa fábrica, ainda mais é a minha área lá que a gente cuida. E a gente tem um time muito forte lá. E eu vou falar para vocês assim, tranquilamente, a nossa fábrica não deixa nada a desejar. Há nenhuma fábrica na Alemanha, nos Estados Unidos, de montagem de placas eletrônicas. A gente tem uma fábrica limpa, Lean Manufacturing, voltado para a automatização na medida certa, sem exagerar, porque o pessoal hoje é fácil, quando você fala de indústria 4.0, todo mundo fica querendo saber onde é que está o robô de braço articulado, né? Mas a automação a automação para a indústria 4.0, que é a gente trabalhar com dados, com informação, tomada de decisão, é muito mais que isso. BI são softwares, um dispositivo de teste que testa uma placa em tempo real, indica onde está o problema e faz você eliminar aquele tempo que o técnico vai ter que levar para consertar. O que você acha da inteligência artificial? Eu acho uma tendência que não tem como a gente escapar, mas a gente precisa, vamos dizer assim, considerando questões futuristas, como filmes que a gente viu, né? Não que a gente chegue ao ponto das máquinas tomarem conta, como filmes
É o filme do Will Smith lá, né? Do Eu, Robô, né? Mas eu acho que os programas têm que ser muito refinados ainda e ainda depende muito da tomada de decisão nossa pro que você quer, né? Então, por exemplo, eu agora voltei a estudar novamente, né? Depois de algumas pós, eu estou fazendo BI para a indústria 4.0 na FIA. E por que eu fui buscar esse curso, né? Porque é uma necessidade do quê? Não de ser desenvolvedor dos programas. Desenvolvedor dos programas são a equipe de TI que mexe com Power BI, mas sim de conseguir arquitetar as telas que realmente são necessárias. Porque se você não filtrar as informações do banco de dados, bom, imagina na Eugin lá, um banco de dados da Eugin, do ERP, que é onde tudo sai, que é o alicerce de tudo. Se você jogar telas lá com informações, você vai ficar perdido, não vai te levar para lugar nenhum. Os ERPs hoje, na base deles, tem filtros que você demora, às vezes, 2, 3 horas para chegar numa situação. Então, os BIs vieram para quê? Para filtrar, mas hoje existe uma grande dificuldade, você conseguir arquitetar a tela que realmente você precisa. Aquela tela que vai te dar a informação para você chutar para o gol na hora certa, te dar a tomada de Como decisão. Como é variedade? Quando a gente fala de BI, o que é o BI? O BI seria o Business Intelligence. E dentro do Business Intelligence, que seria a inteligência... É engraçado essa fala do Business Intelligence, né? Porque tem até a ferramenta mais conhecida, é o Power BI, né? Ele é da Microsoft e é uma ferramenta mais usada hoje. Tem outras ferramentas, né? Mas basicamente dar inteligência a qualquer... Dar inteligência não, né? Seria pegar as informações do seu Big Data, do seu banco de dados e transformar ela de uma forma a que você possa tomar a melhor decisão possível em menos tempo. Uhum. Tá? E aí nós estamos falando de gráficos. Um otimizador. Isso. E aí dentro do BI a gente tem o Business Analytics, né? Que é você separar essa análise, né? Fazer a análise dos dados, né? E depois criar qual tipo de inteligência que você quer. Esse é o grande desafio também. Você entende eu não que sei hoje... se eu estou sendo muito Não, tá muito bom. Não. Hoje você entende que o dado é o petróleo? O dado é o petróleo para todo mundo, né? Não só para a indústria em si, né? O dado tanto é que está todo mundo correndo atrás de informação para nós aqui, né? Tipo, hoje as pessoas pagam para ter qual é seu nome, seu CPF, onde você mora, para usar isso para vender alguma coisa para você, começando por aí, né? Informação hoje Informação hoje é para tudo, né? Serve para tudo. E o BI é infinito, né? O BI é infinito, com certeza. O que você quer ali, você coloca no formato, tal, gráficos, etc, enxerga, para auxiliar na tomada de decisão. Isso. E aí é onde eu falo que a dose certa do que eu tenho já visto, estudado aí, né? A dose certa é acertar a inteligência em si. Porque é fácil você, vamos dizer assim, falar, eu tenho um sistema aqui totalmente inteligente, ele faz tudo aqui. Você tem que lapidar muito esse programa para chegar nesse nível, né? Lógico, as grandes empresas têm isso, mas ainda dependemos de... Eu tô pasmo de tanta informação interessante, verdade, né? Até porque não é o meu ramo, mas é muito interessante assim a conversa. E para variar, né? Eu tô tendo uma aula aqui. Sim, e para variar, também, né? Um assunto BI e Business Analytics também seria BI. Não, Analytics seria BI, Business Analytics, mas tudo tá como inteligência artificial, tudo acaba convergindo. Para variar um assunto que eu não esperava, né, que a conversa fosse tão tecnológica assim, mas foi muito bacana. E para variar, deu horário e fica faltando um espaço. Para aproveitar e fazer uma merchan aqui, Paulo, que é os nossos patrocinadores aqui, que é a Ladora,
A gente já tá aí Ela fornecendo adora. docinhos e salgadinhos, né? Ela adora aqui que a gente teve Ó, vou comer mais um de aqui. experimentar, Paulo. Doutora Denise, só mais um, tá? Tá. Ó, antes isso de aqui terminar, eu dopamina, esqueci. Segundo o Xing, é A dopamina. gente ficou isso aí. falando muito de profissional, mas eu não posso sair daqui sem falar da minha família. Com certeza. Exatamente. Né? certeza. Um beijão pra Gabriela, pra Que Bruna. deixou você vir. Né? A Gabi não sabe pra onde. Eu também gente não vai sei no- pra onde a gente vai depois daqui. O né? vou pra pós, casa, eu o vou pra pós-cast é mais Mas legal, né? Eu vou pra Pode- casa. Então o Guto pôs um negócio lá no meu Facebook. Não, porque depois eu podcast, não sei o que, a gente sai. Aí eu vou lá, não, eu chego 9 horas em casa, velho. E você mora em São José hoje. Moro em São José, estou em 5 minutos do trabalho, Trabalho em graças São a José. Deus. Vai dormir Isso em não tem Guararema preço. hoje? Depois de 13 anos ir e voltar todo dia de São José para Guararema, né? 2011 eu mudei. 2011. 11 anos eu fui e voltei todo dia, revezando. Família em Guararema. Família em Guararema, né? E depois que eu casei, né? Ô Paulo, a gente pode dizer hoje que um hobby que você tem, que eu tenho visto, é churrasco? Cara, eu gosto muito de fazer churrasco, eu cara. vejo. Eu tava esses dias, até o pessoal lá do prédio foi fazer um churrasco. Uma né? hora não falaram sobre isso. É. né? Não, então, e é um engraçado esse negócio do churrasco, aí não sei se a gente tem uns 5 minutinhos ainda Não aí. tem. Não tem 5? Que seja A gente 2. passou 5. Mas só para falar rápido de churrasco. Eu passei a minha juventude com o Guto e o Gordo fazendo churrasco para mim. No churrasco o Guto E não eu ia, nunca- né? Não, eu fazia churrasco lá no sítio. Sim. Coraçãozinho, taraná. Eu nunca me interessei em falar, pô, e outra, o meu irmão fazia um puta churrasco na casa dele também. Só comia. Só comia. Nunca fui fazer. Sempre tive vontade e tal, não sei o quê. Mas sempre foi fácil pra mim, né? Porque o Gordo fazia, o Guto fazia, o meu irmão fazia lá na casa dele. E depois eu comecei a pegar gosto, né? Depois que eu casei, de fazer o churrasco, antes de casar, comecei a pegar gosto de fazer churrasco. E até essa semana, a semana que passou, teve um amigo meu que mandou mensagem do prédio, que a gente combinou de reunir as famílias e fazer lá. Você teve lá, acho. Ah, não, você não foi. Eu não fui dessa Guto vez, foi. não pude. Fábio, Fizemos lá naquele quiosquinho lá do prédio. E ele ligou pra mim, tô aqui no Pão de Açúcar, você quer que compre a carne pra você, né? Aí o nome dele é Alê. Aí eu falei, Alê, cara, deixa que eu compro. Porque não, ele vai saber. É que cada um ficou de levar a sua. Só que o processo para mim do churrasco começa na hora de eu ir no supermercado, escolher o que eu vou fazer. Putz, então e aí o Instagram também é uma ferramenta que eu bebo muito do lado a gente bebe informação, conhecimento muito, né, de tudo. E eu fico vendo lá, tem de tudo, né? Tem cara que faz um monte de besteira, mas tem ideias bacanas, né? Então vamos a gente vai ter que aprendendo. marcar um outro programa para falar gente sobre falar churrasco. Estamos aprendendo também. Como diz tem um amigo meu, o Edmilson, ele que trabalhou com a gente na fábrica, ele fala sempre assim, eu tô aprendendo. Eu acho que Sem dúvida. É. Comecei ontem, depois do isso aí. almoço. Tô aprendendo. A gente tá aprendendo sempre. Depois do almoço, é interessante. Nós não falamos nem de futebol. Nada! Pô, Deixa pra Nem que nós jogamos bola. Depois que o podcast ficar famoso, eu tenho que voltar aqui para fazer um... Nem que o Corinthians perdeu pro São Paulo ontem. Nada, tô aqui. Nada. Fábio, Beleza. alguma finalização? Paulão, muito obrigado. Obrigado por vocês. você ter vindo. Gabi, Bruna, beijo para vocês. Muito obrigado, cara. A quantidade de informação que você falou, despejou aqui hoje é fantástica. Tem até o meu vizinho lá que gosta dessa área. Vou dar um toque para ele até assistir. Sim. Porque com certeza ele vai se interessar por tudo isso que você falou aí. Na verdade, falei muito no macro, né? Mas Só para terminar. desculpa Paulo, também se eu fui muito Paulo, técnico em alguns. um dos nossos objetivos é dar dica para quem está querendo começar a trabalhar, empreender. Na sua visão, um garoto hoje, né, que vislumbra esse mundo todo da tecnologia ali, da Texis, em São José dos Campos, inovação, etc. O que você acha que esse cara precisa ter? Cara, qual o curso? Se ele tiver interessado, procure uma plataforma chamada Alura. Alura, só no Google lá, Alura. Lá vai ter. O investimento não é alto.
tá? O investimento não é alto. Eu estou fazendo propaganda aqui. Não, mas essa é a dica. Cara, a quantidade de cursos curtos de 6 horas sobre qualquer tipo de assunto da área técnica, administrativa, operacional, de uma empresa, de uma indústria, cursos... Bom, eu estou fazendo propaganda aqui, eu nem conheço nem o dono dessa... Mas é uma plataforma bem bacana. Inclusive, quem achou essa plataforma ainda foi o Alan, o irmão da Aline, que está com a gente lá também faz tempo. Alan? O Alan. Alambrado. Alambique. E na verdade ele vai achar engraçado, eu chamo ele de maluco, porque quando ele entrou na fábrica, os caras, o Julião encheu o saco, é um maluco. E, cara, essa plataforma Alura, ela é muito legal. Para quem está começando, você não... eu não me lembro, assim, hoje quanto tá, mas eu acho que você paga em 12 parcelas lá, de 40, 50 reais por mês. Não, essa é a dica. É um investimento, mas a imensidão de cursos é incrível. Vamos lá, então. Eu só queria deixar um agradecimento aqui para o Paulo também, pela presença dele, estava muito esperada. Dizer que a gente vai ter presença feminina aqui, daqui a uns 2 podcasts. Dia Pode 11, esperar, do dia 4. 11, né? 2. Você quer falar o nome já? Kátia Lanzoni. Kátia Lanzoni, o que ela falar faz? sobre governança corporativa, constelação sistêmica. Meu Deus. Aí é bom. Aí é legal também. Constelação. E pedir para todo mundo também, né, meu? Não esquecer de deixar um like lá para nós, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ajuda pra caramba aí pra gente jogar para mais pessoas, né? Satisfação estar com vocês. Opa. Sempre o Paulo aqui, grande amigo. E vamos agora ao que interessa, que é o pós-podcast. Beleza? Tudo irmão. Tudo Obrigado irmão. pelo convite, Obrigado, pessoal. De Equipe coração. técnica aí, obrigado pela Obrigado. paciência dos 20 minutos que passa sempre. Tiozão. Forte abraço aí. E o Pachá chegou atrasado, viu, Pra pessoal? variar. Só pra... Pra viu, não mudar Gordo? Só pra deixar registrado, o Pachá chegou atrasado, É viu? estilo, cara, personalidade. Fechou então. Abraço. Abraço. Abraço.